嗨，还是走不得，想想想，还有想想，嘿，吃死，还有想想，还有走走，这样吃，还是下油油。喂，不是，加油，不是。Ignore tudo que ele falou. Eu vou explicar corretamente. Tudo começou, na verdade, com o fim da Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha foi derrotada. Isso fez com que ela tivesse um ressentimento por causa da derrota contra os países inimigos, em que a Alemanha, além de ter que se declarar como culpada por toda a guerra, por causa do Tratado de Versalhes, teve que pagar reparações aos países e reduzir suas forças armadas. Esse ressentimento, combinado com a crise de 20 e 30, em que a Alemanha estava passando, fez com que houvesse uma ascensão do Partido Nacional Socialista Alemão e do Partido Nazista. Isso contribuiu para que a Alemanha começasse uma guerra. Nesse contexto, na Alemanha, Adolf Hitler, em que era líder do partido de extrema-direita, o Partido Nazista, estava em ascensão em 1933. Esse partido estava sendo responsável pela intensificação do nacionalismo alemão e por uma dura perseguição aos judeus e comunistas alemães, que eram os acusados de traírem a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Os alemães queriam recuperar os territórios que eles consideravam perdidos e se consideravam como uma raça superior e queriam tornar-se a principal nação da Europa e do mundo. O governo nazista e seus métodos utilizados foram admirados em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, pois o Partido Nazista estava desenvolvendo novas táticas, inovando e conseguiram combater o bolchevismo e controlar os conflitos sociais internos. O governo criou uma nova tática de guerra, era chamada Guerra Relâmpago, em que eles combinavam ataques aéreos com ataques terrestres. Isso desestruturava as defesas inimigas, suas linhas de comunicação e fontes de suprimentos. A Segunda Guerra Mundial começou oficialmente em 1º de setembro de 1939, quando as tropas alemãs invadiram a Polônia. E após isso, a Inglaterra e a França declararam guerra contra a Alemanha e até esse momento eles não enviaram tropas para o combate. E eles se limitaram a fazer um bloqueio marítimo contra o fluxo de produtos importantes para o esforço bélico inimigo. Os países periféricos, inclusive o Brasil, estavam responsáveis pelo fornecimento de produtos estratégicos, e foi dessa forma que eles entraram no conflito. Já estava ocorrendo a corrida bélica entre a Alemanha de um lado e os Estados Unidos e Grã-Bretanha de outro. A Alemanha invadiu países, inclusive a França, e a Itália se aproveitou disso e invadiu a França, e foi dessa forma que a Itália entrou na guerra. A Alemanha estava planejando invadir a Inglaterra. A estratégia que eles adotaram foi primeiro bombardear o sul do país, preparando uma possível invasão, e com submarinos atacaram navios dos Estados Unidos e Canadá, que estavam carregados com toneladas de suprimentos enviados para a Inglaterra. Os Estados Unidos estavam neutros durante a guerra. Apesar de ser claro o apoio da Inglaterra, estavam receosos com o ataque ao eixo, que era formado por Alemanha, Itália e Japão, ao continente americano. Essa possibilidade de invasão, que eles tanto temiam, se tornou mais eminente quando a Alemanha dominou o norte da África. E esse domínio foi importante porque forneceu uma vantagem para a Alemanha, que com a autorização do presidente da França, pôde utilizar instalações aéreas e portuárias da colônia francesa do Senegal. Dessa forma, ficou mais fácil para a Alemanha atingir a América. Assim, a guerra chegou às Américas. Os Estados Unidos estavam preocupados com um possível ataque ao Brasil. Não preocupação pelo país em si, mas pensando na consequência que um ataque alemão traria, que seria atrapalhar a circulação de bens e materiais estratégicos latino-americanos para os Estados Unidos através do Canal do Panamá. O Japão, em dezembro de 1941, atacou Pearl Harbor. O Japão, em dezembro de 1941, atacou Pearl Harbor, que era uma base norte-americana situada no Havaí. Então, os Estados Unidos declararam guerra contra o eixo e exigiram que os demais países da América se posicionassem, e com isso houve uma conferência de chanceleres no Rio de Janeiro em 1942. E os países norte- e latino-americanos romperam relações diplomáticas com o eixo. E com isso, a neutralidade brasileira acabou. Os Estados Unidos queriam a exclusividade das matérias-primas oferecidas pelos aliados para eles. Queria também enviar tropas militares para o Brasil, que rejeitou seu apoio, pois queria fazer sua própria defesa. Somente em 1942, se não me falha a memória agora, foi autorizado o uso de bases norte-americanas
e do Nordeste brasileiro pelas Forças Armadas norte-americanas. O governo brasileiro, que desde o início se manifestava como neutro, começou a tornar-se aliado dos Estados Unidos. O Brasil queria a defesa de suas costas marítimas e recursos para o desenvolvimento econômico, pois apresentava uma carência nessas áreas, para as quais a guerra poderia ser um atalho para o desenvolvimento econômico e social do país. Mas na prática foi mais difícil do que eles imaginavam. As relações diplomáticas que a Alemanha e os Estados Unidos tinham com o Brasil estavam pautadas principalmente em acordos comerciais. Vargas aproveitou essa competição para negociar sobre duas prioridades do governo: a construção de uma gigante siderúrgica, a Companhia Siderúrgica Nacional, e o fornecimento de armas e equipamentos bélicos para as Forças Armadas. Os Estados Unidos estavam preocupados com a aproximação brasileira com os alemães, que estavam inclinados a possibilitar um fornecimento de materiais para uso militar e construir a siderúrgica. Os Estados Unidos dependiam ainda de negociações com empresas privadas na questão da siderúrgica e da autorização de um Congresso que era contra o envolvimento na guerra. O Brasil se viu um dilema entre os alemães e os norte-americanos. De um lado, predominava o liberalismo, que defendia a aliança comercial com os Estados Unidos, e do outro, o apoio dos militares Eurico Gaspar e Pedro Aurélio, referente à Alemanha. Porém, o Brasil não obtinha decisões concretas e ficavam em cima do muro entre esses dois países, até que o acordo com os Estados Unidos fosse de fato inevitável. Bom, quanto à questão bélica, digamos que era algo meio complicado, pois os norte-americanos estavam desconfiados de uma aproximação brasileira ao fascismo, e por isso protelaram o envio das armas. Enquanto isso, criavam projetos para ocupar e defender o norte e nordeste do país. A questão siderúrgica também foi adiada. Roosevelt deixava claro que o apoio ao projeto siderúrgico brasileiro deveria vir de investimento privado norte-americano. Mas os americanos estavam interessados em uma siderúrgica num país em que sempre lhes importava minério de ferro. Enquanto isso, os alemães apoiavam totalmente o projeto siderúrgico. Em um discurso de Getúlio Vargas, em 11 de junho de 1940, ele disse que o futuro pertencia aos fortes, livres do liberalismo estéril. Isso foi entendido como apoio ao regime fascista da Europa e provocou uma grande polêmica. Isso foi desmentido, mas mesmo assim foi preocupante para os estrategistas aliados. As autoridades norte-americanas, em 1940, assinaram um acordo para a construção da siderúrgica, conseguindo assim apoio definitivo do Brasil na guerra. Com isso, foi fundada a Companhia Siderúrgica Nacional. Em setembro de 1942, o governo federal criou a Coordenação de Mobilização Econômica, o órgão que era responsável pela mobilização de todos os recursos nacionais para a guerra. Alguns produtos nacionais tiveram sua produção ou extração intensificada, e produtos considerados como tradicionais brasileiros, como café, cacau e açúcar, passaram a ter preferência na exportação para os Estados Unidos, e estes investiram nas melhorias de produção brasileira. Um produto muito importante foi a borracha amazônica, porque os japoneses dominaram os principais centros produtores de borracha na Ásia entre 1941 e 42. Os aliados precisavam deste produto. Então, os aliados, eles precisavam deste produto, que era bastante consumido em seu esforço bélico. Entretanto, os trabalhadores não se adaptaram ao ambiente e acabaram como dependentes dos comerciantes de borracha, havendo assim casos de escravidão por dívidas. Pelo menos metade dos trabalhadores morreram na selva. Havia uma grande demanda de produção de borracha, mas o Brasil não cumpriu com a expectativa, havendo assim alguns prejuízos. E, com o final da guerra, essa demanda de borracha amazônica reduziu radicalmente. Com isso, os trabalhadores que acreditaram no futuro próspero com a Batalha da Borracha se viram abandonados à sua própria sorte. Vários direitos trabalhistas conquistados antes da guerra foram suspensos em nome da Batalha de Borracha. A acumulação de capital e o crescimento relativo da indústria brasileira foram artificiais e, após a guerra, a diferença tecnológica entre as potências industriais e as indústrias brasileiras aumentou radicalmente. Havia um pensamento de que a política de Vargas durante a guerra tinha sido industrialista e que os capitais acumulados foram gastos no governo seguinte, mas isso é um mito. E foi comprovado com estudos recentes de que não havia tanto capital acumulado assim. A política cambial seguiu favorecendo o setor agroexportador e não industrial. Na verdade, a economia brasileira diminuiu e a dependência estrutural do capitalismo mundial aumentou.
e isso sob a hegemonia dos Estados Unidos. E agora havia um novo elemento, que era o imperialismo cultural, caracterizado principalmente pela política de boa vizinhança. A política de boa vizinhança, que era feita pelos Estados Unidos, envolvia um intercâmbio econômico, político e cultural, que seria o American Way of Life, entre os Estados Unidos e os seus vizinhos latino-americanos. À medida que o eixo conquistava cada vez mais apoiadores na América do Sul, os Estados Unidos se esforçavam para garantir o apoio latino-americano, criando medidas para estimular a recuperação da economia da América Latina, como produzir programas de educação, cultura e propaganda, com a intenção de disseminar valores norte-americanos de maneira a garantir uma hegemonia política, militar e também cultural dos Estados Unidos. Hollywood descobriu a América Latina e vários filmes foram feitos utilizando suas temáticas, cenários e atores. Carmen Miranda em películas de Hollywood e a criação do personagem Zé Carioca, por Walt Disney. São exemplos de contribuições para a cultura brasileira. A essência desse intercâmbio cultural era, na verdade, os Estados Unidos ensinar os seus irmãos latinos a crescer e desenvolver como nação em todos os sentidos. Toda essa disseminação cultural durante a guerra foi a curto prazo, pois logo após o fim foram restituídos os estereotipos dos Estados Unidos, voltando assim a preencher as telas de jornais, revistas e livros, fazendo que praticamente desaparecesse a cultura latino-americana. O que mais sentiu o impacto da presença física e cultural norte-americana foi a cidade de Natal. Natal era um ponto central de concentração das rotas aéreas e marítimas dos aliados, ligando as Américas, a Europa, a África e as costas do Oceano Índico. Durante a guerra, a cidade foi considerada um dos 4 pontos de maior importância estratégica do mundo. A Alemanha estava dominando o norte da África e os Estados Unidos, como resposta, conquistou progressivamente as rotas aéreas comerciais através do Panair do Brasil. Para isso, eles usaram estratégias de pressionar a extinção da influência dos países do eixo no espaço aéreo brasileiro e conseguir autorização do governo brasileiro para a construção, reforma e utilização de aeroportos e campos de pouso nas regiões Norte e Nordeste. A Força Armada norte-americana, a Força Aérea Brasileira, Marinha de Guerra utilizavam as bases no Norte e no Nordeste. Então, Natal se tornou uma das cidades mais movimentadas e importantes do Brasil. Assim como aconteceu a produção e exportação de materiais estratégicos para a guerra, não houve impulso ou estímulo para o desenvolvimento regional e as cidades que propulsaram durante a guerra voltaram ao seu estado anterior. No contexto que o Brasil estava prestes a tomar partido na guerra, 12 embarcações brasileiras que estavam carregadas de produtos foram afundadas por submarinos do eixo, em águas internacionais, causando 133 mortes. O Baepend foi a primeira vítima. Depois seguiram outros ataques aos brasileiros. Bom, os ataques aos navios mercantes brasileiros foi o pivô fundante para que o Brasil entrasse na guerra. Depois de um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Getúlio Vargas decide participar diretamente nos combates, mandando assim tropas expedicionárias. Porém, a carência de força terrestre brasileira em 1942 era muito grande. Era preciso treinar e comandar em combate milhares de jovens participantes. As armas, munições e equipamentos eram de fornecedores de diversos países. Além de ter poucos carros de guerra, a tecnologia era praticamente desconhecida. O primeiro passo para a organização foi o envio de um corpo do exército, composto por 3 divisões, totalizando 60 mil homens. O comandante da primeira foi o general Mascarenhas de Moraes, que enviou oficiais ao norte da África e à Itália. A simples observação dos brasileiros acerca da guerra no Mediterrâneo mostrou o quanto estavam despreparados para aquele tipo de conflito. Precisavam de mais do que armamentos e equipamentos modernos. Com essas premissas, iniciou-se o recrutamento extensivo em todo o país. Foram adicionados critérios para se alistar, mas os resultados físicos e psicológicos extraíam um quadro alarmante da situação sanitária da população brasileira. Devido ao estado precário de saúde da população e à falta de medicamentos especializados para realizar os exames para aprovar os cidadãos, os critérios diminuíram, e muita gente foi considerada apta sem ser. Sendo assim, milhares de homens foram enviados para a Itália sem a capacidade para esforços de uma guerra. Pouquíssimas pessoas realmente alistaram-se para o combate. Jovens iam para a guerra sem saber as razões do porquê lutar. O treinamento foi realizado no Rio de Janeiro, então todas as tropas tiveram que se deslocar para lá.
Esse treinamento ele foi sofrível porque os instrutores eles estavam desatualizados com o tipo de guerra que se praticava e ainda dependiam da chegada de mais armas norte-americanas. Esses homens ficaram em quartéis da capital em condições precárias, dividindo espaços com militares presos e sem poder sair do quartel. Os soldados brasileiros foram equipados pelos norte-americanos, que estavam extremamente preparados e estiveram imersos nessa realidade totalmente diferente da que era no Brasil. Isso causou um antagonismo entre um exército, que seria o de Caxias, que demonstrava excessiva disciplina, e um outro exército, o da FEB, que seria brasileiro também, mas voltado para a realidade norte-americana. Só quando os soldados chegaram na Itália que perceberam as dimensões da guerra, pois até então não tinham uma visão tão clara do que iriam encontrar. Eles tiveram uma surpresa desagradável. Por conta de suas roupas, quando chegaram, eles foram confundidos com prisioneiros inimigos e por isso foram hostilizados pela população local. E o que acabou com essa confusão foi o fato de terem negros nas tropas, porque nas outras unidades não havia uma integração racial. Apesar de terem negros nas tropas norte-americanas, eles eram segregados e diferente da tropa brasileira, que mesmo com racismo cordial, as diferentes raças lutaram juntos. A guerra na Itália se caracterizava de forma diferente das outras. Lá, os soldados tinham uma maior dificuldade, pois, por conta do terreno montanhoso, não podiam usar tanques. A circulação de tropas e suprimentos também era prejudicada. Para os que queriam defender os locais, só tinha vantagem. Em contraponto, os que iriam atacar era bastante complicado. Todos os dias, os soldados faziam patrulhas. Essas patrulhas eram perigosas, mas a letalidade só não era maior porque os dois lados evitavam abrir fogo para não revelar as posições dos soldados e das suas armas. Inclusive, um dos lemas entre os soldados aliados e os soldados do eixo para avisar a posição dos adversários era "Cuidado, o inimigo vê". Já as missões específicas em coordenação como as outras unidades maiores consistiram em avançar linhas de defesa inimigas, atacar pontos específicos, ocupar vilarejos ou cidades ou substituir unidades nos pontos já dominados a conquistar. Mas em todo esse contexto, com exceção de algumas poucas e reduzidas tropas fascistas italianas, o inimigo enfrentado pelas tropas brasileiras era o soldado alemão. A Alemanha já tinha noção que a derrota era iminente, mas sua moral e energia para o combate ainda eram bons. Nos últimos anos, algumas obras mais críticas em relação à Força Expedicionária Brasileira têm argumentado que os brasileiros não enfrentam os super-homens alemães nas tropas compostas por adolescentes inexperientes e veteranos de guerra, cansados, mas essa composição era relativamente comum nas tropas alemãs. Nos últimos anos, e de algum modo, tal situação configurava vantagem para os combatentes aliados, quanto aos recrutas alemães extremamente jovens. É importante lembrar que um adolescente com arma na mão pode ser tão mortal quanto um adulto. Bom, o primeiro escalão, que contava com aproximadamente 5.000 pessoas, desembarcaram em Nápoles em 16 de julho de 1944. Com os escalões seguintes, comporia a Divisão de Infantaria Expedicionária, que seria incorporada ao 4º Corpo do Exército Americano, onde o general Mark Clark comandava uma força que reunia americanos, ingleses, poloneses, brasileiros, entre outros. A missão das tropas brasileiras, assim como a de todo o exército de Mark Clark, era tática, e a interdependência das frentes de batalha fez com que os soldados de uma frente secundária fossem tão importantes quanto de uma frente principal. A missão dos aviadores brasileiros era fazer ataques nas linhas de frente e nas retaguardas das forças alemãs, bombardeando os artilheiros e suas vias de suprimento. Devido às más condições climáticas, a Força Aérea Brasileira não pôde auxiliar a infantaria brasileira em algumas missões difíceis. Porém, quando puderam lutar juntos na 5ª tentativa, o objetivo foi conquistado. E ao final da guerra, a avaliação do grupo de caça foi excelente. Após um curto período de treinamento, as forças brasileiras do primeiro escalão iniciaram suas ações contra as defesas alemãs. A ideia dos comandos era empregar inicialmente a Força Expedicional Brasileira em um setor calmo na frente de batalha, para que estes fossem adquirindo experiência em combate. Em setembro de 1944, foram conquistadas as primeiras posições e registradas as primeiras baixas. A progressão continuou para as forças brasileiras, que foram aos poucos completadas com escalões subsequentes, somando ao final um total de 25.000 homens, as quais 10 a 15 eram envolvidas diretamente no combate.
Somente do primeiro esquadrão, as tropas seguintes foram encaminhadas à luta praticamente sem nenhum treinamento. Enquanto os brasileiros se adaptavam, os alemães, bem localizados nas alturas, tinham posição privilegiada para alvejar quem se aproximasse. Embora não tivessem a fartura material dos brasileiros, possuíam suprimentos de combate em quantidade suficiente para manter brasileiros, norte-americanos e ingleses longe da sua posição, ou pelo menos fazê-los ter baixas a cada conquista territorial. A partir de novembro de 1944, a Divisão Expedicionária Brasileira encaminhou-se para a ofensiva sobre o Monte Castelo, a oeste de Bolonha, onde os alemães tinham uma posição bastante sólida. A cidade de Bolonha era importante, pois abriria acesso para o Passo de Brenner, na fronteira australiana, comprometendo o recuo alemão para se juntar aos possíveis reforços em outras frentes. Entre 24 de novembro e 12 de dezembro, foram realizadas 4 tentativas frontais de conquista pelos brasileiros, sem sucesso e com assustador número de baixas. A chegada do inverno ofereceu uma trégua informal aos combatentes brasileiros, onde puderam planejar e avaliar a situação melhor. Finalmente, após a combinada manobra conjunta com a divisão de montanha americana, o apoio aéreo da Força Aérea Brasileira e da artilharia, o Monte Castelo foi tomado em 21 de fevereiro de 1945. Após difíceis lutas pelas montanhas dos Apeninos, os expedicionários brasileiros tiveram que enfrentar outro tipo de combate mais letal que o primeiro, o combate urbano, no qual atravessar a rua ou dobrar uma esquina eram manobras arriscadas. Foi na localidade de Montese que os expedicionários, em 14 de abril de 1945, enfrentaram o maior número de baixa, boa parte nas cercanias da cidade em combate contra os alemães. 2 semanas após a conquista de Montese, após ágeis perseguições, a divisão brasileira conseguiu a rendição das 148 divisões de infantaria alemã, fazendo aproximadamente 15 mil prisioneiros. Em 2 de maio, as tropas alemãs se rendiam incondicionalmente em toda a Itália. A guerra terminava para os brasileiros, tendo uma baixa de 443 expedicionários em diversas circunstâncias. A Força Expedicionária Brasileira permaneceu até 3 de junho como tropa ocupante e depois retornou ao Brasil, tendo um desempenho comparado aos das melhores unidades aliadas envolvidas na frente italiana. Com a chegada da guerra ao Brasil, tinha sido necessário responder às novas contingências internacionais, com uma difícil incorporação de importação, produção para os aliados, ceder bases aéreas e navais, combater os ataques do eixo ao litoral e enviar forças expedicionárias para participação ativa na guerra. Todo esse envolvimento produziu consequências importantes, algumas imediatas, outras duradouras. Bom, em termos econômicos, foi conquistada uma base para o desenvolvimento industrial do país, com um complexo siderúrgico de Volta Redonda, mas manteve uma fragilidade e dependência estruturais. Uma das motivações para o Brasil enviar tropas era a conquista de um lugar de destaque na política internacional do mundo pós-guerra. No entanto, ao recusar o uso de suas tropas para a força de ocupação da Europa destruída pelo conflito, foi perdida a oportunidade de ganhar importância nesse reordenamento mundial. Mesmo a aliança com os Estados Unidos não produziu o efeito que desejavam no continente. Os grupos políticos transformaram a vitória da Força Expedicionária Brasileira contra o nazifascismo em um símbolo de resistência contra o regime de Vargas e contra o populismo que ele representa. Em 1964, quase 20 anos depois, os grupos conservadores que tomaram o poder com um golpe militar utilizaram essa vitória como uma forma de legitimação. Os veteranos de guerra, em sua maioria, não tiveram nenhuma recompensa. Na verdade, houve um grande prejuízo para os soldados que saíram de suas cidades, foram tirados de seus empregos, famílias, escolas e embarcaram para a guerra. Por lei, poderiam retornar aos seus empregos e estudo quando retomaram ao país. Os vitoriosos foram recebidos com grandes festas e homenagens. Vantagens foram prometidas a eles, mas depois foram esquecidas e alguns enfrentaram muitas dificuldades para a reintegração, pois depois de uma grande guerra desenvolveram problemas psicológicos. No Brasil, o governo tentou solucionar o problema decretando leis que nunca foram cumpridas. Apenas em 1988 os veteranos de guerra conquistaram seus direitos.